Olá, pessoal. Estamos voltando aqui com os exercícios de EBITDA e agora nós vamos para a parte 2, que é mais sobre a interpretação do EBITDA ou EBIT publicado. Eu acabei pegando aqui alguns exercícios, né, que eu montei com base nas demonstrações publicadas, nesse primeiro caso, o Magazine Luiza, e aí eu montei um verdadeiro ou falso, onde nós vamos analisar algumas sentenças com base nesse gráfico publicado onde aparece o EBITDA e a margem EBITDA da empresa. Primeira afirmativa é: o EBITDA total em 2014 foi de 605 bilhões de reais. Se nós somarmos aqui os valores nominais do EBITDA aqui em reais ao longo de 2014, nós vamos reparar que a soma vai dar 605. Mas no topo ele fala que as demonstrações estão em milhões de reais e não em bilhões de reais. Portanto, a primeira alternativa é falso. Segunda, em termos nominais, o maior valor obtido de EBITDA foi no terceiro trimestre de 2014. Então, se nós olharmos o valor de EBITDA obtido em cada um dos trimestres, vamos notar que realmente o maior valor obtido foi no terceiro trimestre de 2014. Então, verdadeiro. A letra C. Analisando a margem EBITDA, pode-se afirmar que a pior margem foi obtida nos primeiros 3 meses do ano de 2014. Então, em termos de margem, nós vamos olhar o percentual. Então, a alternativa é verdadeira. Por quê? Porque realmente nos outros trimestres o percentual da margem é maior. Só no primeiro trimestre que ele é o pior desempenho aí. D. O terceiro trimestre de 2014 foi o que apresentou a maior receita de vendas. Agora complica um pouco, por quê? Porque, na verdade, o exercício só apresenta o EBITDA e a margem EBITDA. Ele não fala da receita de vendas. Só que nós vimos em vídeos anteriores que a margem EBITDA ela é calculada pegando o EBITDA e dividindo pela receita do período. Ou seja, nesse caso, eu não tenho a receita do período, mas eu tenho o EBITDA e a margem EBITDA. Então, basta eu fazer a conta ao contrário. Então, se o EBITDA dividido pela receita do período deu a margem, então, se eu pegar o EBITDA agora e dividir pela margem EBITDA, eu vou encontrar a receita do período. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, 121 dividido por 0,053, né, que é 5,3 dividido por 100, eu vou encontrar a receita. No segundo período, 133 dividido por 5,7%. No terceiro, 176 por 7,4%. E no último, 175 por 6,3%. Moral da história: eu vou encontrar, fazendo essa divisão, que o faturamento foi de 2.283, a receita líquida, 2.333, 2.378 e 2.778. Portanto, a maior receita líquida foi no quarto trimestre. Então, na verdade, falso. O quarto trimestre é que apresentou a maior receita de vendas. E a última alternativa, se em 30 de dezembro de 2014, quase no último dia do ano, o Magazine Luiza conseguisse um empréstimo de 100 milhões para pagamento só em 2019, ou seja, no longo prazo, a empresa conseguiria melhorar o seu EBITDA no ano de 2014 de forma legal, não infringindo a lei? Falso. Na verdade, capital empréstimo melhoraria o caixa, mas de nada afetaria o EBITDA, já que o EBITDA depende do resultado, da DRE. Ok? Finalizado esse primeiro exercício, vamos para o segundo. O segundo é da empresa Tupi SA. Da mesma forma, temos aqui o enunciado, temos o gráfico publicado pela companhia e temos um verdadeiro e falso. Então, vamos analisando cada sentença. A primeira diz o seguinte: o EBITDA da empresa foi de 503.043, apresentando uma redução de 8,4% em relação ao ano anterior. Quando a gente olha o gráfico publicado pela empresa, nós vamos ver que realmente o EBITDA foi de 503.043. Só que não houve uma redução, houve um aumento de 8,4%, porque o EBITDA era de 463 e passou para 503, ou seja, houve um aumento e não uma redução, portanto, falso. Segunda sentença, o resultado financeiro líquido da empresa foi maior em 2013 do que em 2014, o que prova que a empresa teve maior despesa financeira em 2013 do que em 2014. Quando a gente vai observar, nós vamos ver aqui que o resultado financeiro ele foi em 2013 maior do que em 2014. Como a gente pode notar, esse resultado ele está somando no EBITDA.
Então, se ele está somando aqui no EBITDA, é porque lá na DRE ele foi negativo. Então, por essa análise, nós já podemos deduzir que em 2013 a despesa financeira era de 135 milhões e em 2014 a despesa financeira foi superior à receita em 37 milhões, ou seja, a despesa financeira na DRE foi maior em 2013 do que em 2014. Portanto, a segunda alternativa é verdadeira. A empresa teve uma despesa financeira em 2013 maior do que a que teve em 2014. Ok? Letra C. Analisando o valor do EBITDA ajustado nos anos de 2011 a 2014, pelo gráfico, pode-se afirmar que o valor do EBITDA ajustado era sempre maior no ano atual que no ano anterior. Então, lá no gráfico, olhando de 2011 a 2014, nós podemos ver que realmente todo ano o EBITDA ele está aumentando. Sempre no ano atual é maior do que no ano anterior. Da mesma forma em 2013 e em 2014. Então, nesse caso, a alternativa é verdadeira. D. Analisando o gráfico com as margens do EBITDA ajustado, pode-se afirmar que a maior margem foi obtida em 2014, quando a empresa atingiu 16,3%. Então, agora olhando só as margens, nós podemos notar que, na verdade, a maior margem foi obtida em 2010, que foi de 17,3%, sendo superior à de 2014, de 16,3%. Então, portanto, falso. E, analisando as informações apresentadas pela empresa, pode-se afirmar que a receita líquida da empresa foi menor em 2014 do que em 2013. Então, novamente, nós vamos ter que fazer aquele cálculo. Pegar o nosso EBITDA, por exemplo, e dividir pela margem EBITDA ou pelo percentual sobre a receita. Então, quando nós fizermos esse cálculo, nós vamos notar que a alternativa é verdadeira. Então, analisando as informações, a receita líquida da empresa foi menor em 2014 do que em 2013. Lembrando, como a gente já viu no exercício anterior, como fazer, basta pegar a margem o EBITDA e dividir pela margem EBITDA. Então, pegando esses valores, nós vamos encontrar que realmente a maior receita de vendas foi aí em 2013, né? Em 2014 ela foi menor. Última, a partir das informações publicadas pela empresa, pode-se afirmar que o EBIT da empresa foi de 258.677 em 2014 e 204.902 em 2013. Essa alternativa é falsa porque, na verdade, se você calcular o nosso EBIT aqui, você vai perceber que é o quê? O EBIT vai ser só pegar esse valor do EBITDA e descontar aqui a depreciação. Então, da mesma forma aqui, 503 menos os 298. Então, quando eu pegar os 503 menos 298, eu vou encontrar que o meu EBIT é 204.902. E quando eu calcular o do ano anterior, 463 menos 205, eu vou encontrar que meu EBIT é 258. Então, na verdade, aqui os anos estão invertidos, certo? Portanto, essa última alternativa é falsa. Bom, fechado esse segundo bloco de exercícios, nós vamos no próximo vídeo para a parte 3, que é a parte mais de raciocínio do EBIT e do EBIT interagindo com a DRE. São exercícios um pouco mais complexos, mas que se a gente parar um minutinho e pensar um pouquinho, dá para resolver eles com relativa facilidade. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.